Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição, programa que nessa temporada aborda a questão da reindustrialização do país. A cada programa um setor diferente, tratando das inovações, dos desafios, trazendo reportagens especiais para subsidiar nossa conversa aqui com especialistas no estúdio. O tema de hoje é a indústria da celulose e do papel. Especialista na área de celulose e papel, diretor do curso Papel e Celulose da Faculdade do Senai, Elcio de Souza está aqui com a gente. Elcio, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre o tema? É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. A gente é que agradece aqui a sua participação no Transição. Transição, que é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. No YouTube, @RedeTVT. Lá você pode interagir com a gente, vendo, revendo, comentando, compartilhando os nossos programas. Bom, vamos direto ao assunto, né? Começando por o que é celulose, afinal. É a matéria-prima fundamental para a produção do papel. Vem de árvores, de eucalipto, de pinos, de algodão, de bambu. E papel, claro, é o produto final que vai da folha de caderno até embalagens de produtos. A utilização do papel, enfim, como a gente disse, é diversa, né? Vai de guardanapos, lenços faciais, papelão, outros tipos de papel utilizados em embalagens. Apesar de agora menos por causa da digitalização, né? O papel para impressão e escrita de materiais de comunicação, como jornais, revistas, livros, cadernos, além de documentos e outros materiais impressos. Para a gente poder ter uma dimensão desse setor, de acordo com o relatório anual de 2023 da Indústria Brasileira de Árvores, o mercado de papel e celulose no Brasil teve uma receita bruta de 260 bilhões no ano anterior, índice 6,3% maior que 2021. A gente está falando de 2022, 6,3% maior que 2021. É uma indústria de peso que emprega direta e indiretamente mais de 2,5 milhões de pessoas no Brasil todo. A indústria brasileira nessa área também se destaca pela sustentabilidade, com 90% de toda a energia consumida nos processos produtivos sendo gerada a partir de fontes renováveis. Em agosto desse ano foram anunciados investimentos da ordem de 105 bilhões de reais até 2028 para gerar mais de 43 mil empregos, inclusive indiretos e diretos. O setor, claro, faz parte dessa rota de retomada da indústria no Brasil, principalmente se relacionando com dois pontos do programa Nova Indústria Brasil, que são a sustentabilidade e a digitalização. E é sobre isso que a gente conversa aqui hoje no programa. Bom, sustentabilidade. A indústria de celulose tem potencial para causar muitos danos ambientais, mas pode também ser um importante modelo de produção apoiado nos conceitos que envolvem a preocupação com o social. Também o ambiental, além da governança. E o tal de ESG, que a gente vai saber o que é daqui a pouquinho. O Bruno Mascarenhas conversou com o diretor de operações da indústria de celulose Veracel, está instalada na região de Porto Seguro, lá na Bahia. A empresa pertence à brasileira Suzano e à sueco-finlandesa Stora Enso, que exportam celulose para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia e produz 3.200 toneladas de folhas de celulose por dia. Vamos entender como fazer isso impactando o mínimo possível o meio ambiente. Quais são as tecnologias utilizadas? O Bruno Mascarenhas vai mostrar na reportagem. Vamos ver. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de celulose e o maior exportador. A fábrica da Veracel existe desde 2005 e permanece atualizada tecnologicamente. Em 2023, a empresa investiu 100 milhões de reais na modernização da fábrica, 20 milhões em transformação digital. Novos sensores instalados nas máquinas conseguem prever possíveis danos aos equipamentos com 2 meses de antecedência. Nosso colaborador vai com o celular, um QR Code, ele identifica algum problema que possa ter de alta temperatura, de vibração no equipamento e já abre uma nota no SAP e já começa um trabalho preventivo de manutenção. As tecnologias aplicadas não visam somente a manutenção preventiva. Elas estão focadas também em eficiência e produtividade. A gente usa drones em todas as nossas áreas, nas atividades florestais, para identificar talhões, alguma questão de queimada, ou a melhoria nas estradas, no planejamento florestal de colheita. Nós instalamos pela primeira vez um robô dentro da minha caldeira de recuperação para fazer medição
de espessura de tubos. Então, é um carrinho que vai rodando e vai inspecionando e medindo a espessura dos tubos para ver a integridade, condição de segurança. Nós usamos muito o metaverso, né, a realidade aumentada, para alguns equipamentos, em algumas situações específicas. Em dezembro de 2023, a Veracel atingiu a produção de 20 milhões de toneladas de celulose em 18 anos. A meta estava prevista para 2025. Esse êxito não se deve somente à tecnologia. A tecnologia não funciona sozinho. Eu sou um defensor da indústria 5.0, que é o quê? A transformação digital tendo o ser humano como protagonista. Então a gente procura linkar todo o aporte de tecnologia com a qualificação das pessoas. A preservação ambiental começa no cultivo da madeira. Nós temos 200 mil hectares de florestas, 100 mil para a colheita, para plantio, florestas cultivadas e 100 mil florestas nativas preservadas. Nós adotamos o conceito de corredores ecológicos. O que é isso? A gente conecta a mata nativa para que esse corredor ele se prolongue ao longo de vários estados. Então, nós temos uma conexão da Bahia com o Espírito Santo, mais de 60 mil hectares de corredores ecológicos implantados. Para manter esses corredores, a empresa planta eucaliptos nas partes mais altas e mantém os vales e as matas ciliares preservadas com vegetação nativa, para garantir o ciclo natural das águas e a circulação da fauna silvestre. A empresa dá o destino correto ao material descartado na produção. Ela utiliza parte deste material, biomassa, como combustível de grandes caldeiras geradoras de energia elétrica. Toda a energia gerada na Veracel, ela é própria, né, com combustíveis renováveis. Mas fora da cerca da nossa empresa, nós compramos energia da rede estadual, aqui no caso da Bahia, Coelba. E nós implantamos cinco usinas nas demais áreas da empresa, fora da fábrica, para gerar a própria energia fotovoltaica e distribuir para pequenos vizinhos que possam, no futuro, absorver essa energia. Dentro do conceito de economia circular, a Veracel abastece uma fábrica que utiliza como matéria-prima resíduos descartados no processo de produção da celulose. Além de ambientalmente correta, a medida gera receita para a empresa. Então nós temos um parceiro que pega todos os resíduos sólidos do nosso processo e transforma isso em fertilizante orgânico. E esse fertilizante retorna para as nossas florestas e para as 1.000 pequenos agricultores da nossa região. Outro tema importante para o meio ambiente é o cuidado com a água retirada do rio Jequitinhonha. A gente tem o menor consumo de água do setor. Toda a água que nós captamos do rio Jequitinhonha é abastecida na fábrica e 90% do que nós captamos retornamos para o rio, totalmente tratada da mesma condição que ela foi retirada do rio. Depois de escutar o diretor de operações industriais falar sobre o empenho da empresa nas questões sociais, ambientais e de governança, vem a pergunta: o que vocês esperam para o futuro? Nós estamos num nível de 99% de reciclagem, a gente quer chegar ao 100%. A gente é o segundo menor uso específico de água do mundo, a gente quer ser o primeiro. Uma coisa que chama bastante atenção, né, antes da gente começar com o nosso papo, são as paisagens, né, que deve ser um maravilhoso lugar, trabalhar num lugar assim com essa paisagem, né, esse cartão postal que é. A gente sabe que o Senai São Paulo queria começar essa nossa conversa justamente falando sobre nesse processo, né, nessa iniciativa de reindustrializar o Brasil, de retomada da indústria como protagonista no desenvolvimento do país, destacar o papel de instituições como o Senai, que teve uma participação fundamental na montagem dessa indústria que a gente viu na reportagem. É isso, Elcio? Isso. Conta pra gente como é que foi. Desde o início do projeto, né? Todos os projetos hoje que a gente tem no país sempre teve alguma coisa com o Senai.
né? Tanto esse projeto como hoje, que é a nova frente no Mato Grosso do Sul. Nós estivemos lá quando começa o projeto, ou seja, quem vai operar esse equipamento, quem vai trabalhar aí dentro. Se você chega numa cidade, né, que é a região ali de Eunápolis, que quase não tem nenhuma formação técnica dessa área, aí vem a missão do Senai, que é formar essa mão de obra e apoiar essa indústria para que cresça de forma mais rápida e mais sustentável possível. Então aí entra a nossa formação, que foi desde a formação dos operadores dos equipamentos, desde a preparação da equipe que vai trabalhar na floresta e depois toda a equipe de apoio dentro dessa indústria. Então tudo isso teve o Senai presente lá. Depois nós entregamos para o Senai local, que hoje quem faz a gestão e treinamentos é o Senai Bahia. Né? É bacana ver essa relação porque, eu repito, justamente um dos conceitos do programa, dessa iniciativa dentro do Nova Indústria Brasil é geração de emprego e renda. É a industrialização voltada à geração de emprego e renda, a formação que é fundamental para isso. O que o Senai ensina para esse pessoal que vai trabalhar nessa indústria, como é que é? Envolve tecnologias novas? O que traz de novo? Como é que você caracteriza o ensino do Senai? Essa indústria de celulose, ela é uma indústria muito grande, né? Então, se você pensar em termos de estrutura, né? Não é uma fábrica que você tem num galpão, que você tem um espaço controlado. Então, você tem uma cadeia produtiva gigantesca. Quando ele fala lá de mais de 2 milhões de empregos, ele se refere a tudo que está no entorno também, né? Sim, né? Os empregos indiretos. Os indiretos, né? Porque o direto ali na cadeia produtiva mesmo dá em torno de 193 mil, né, trabalhadores que ali dentro da fábrica, né? Mas quando você para uma fábrica dessa para fazer manutenção programável, porque tudo isso é uma cadeia produtiva contínua. Se você começou, entrou a madeira, processou e tem que sair papel no final. Então, ou a celulose no final. Aí você tem, isso não pode parar. Então, quando para todo mundo junto. E aí você tem mais de 2.000 pessoas trabalhando só para fazer manutenção do seu parque industrial. Então, o que a gente começa do nosso trabalho primeiramente, a gente tem que estar a formação básica operacional, mas hoje a gente tem que treinar muito mais. Como o nosso entrevistado comentou, hoje nós temos treinamento de operação de drone. Se você pensar no passado, mano, o que isso tem a ver? Ele mostrou, tem a ver. Então, ele usa isso constantemente dentro da linha de produção. Mas aí eu também tenho que dar noções para ele da indústria 4.0, da automação, da robótica. Tudo isso faz parte do contexto já do Senai. Nós temos toda essa cadeia produtiva, nós temos os especialistas e unidades especializadas nesse segmento. Inclusive da parte de comunicação. Quando ele fala ali de comunicação de dados dentro da empresa, a gente tem que trabalhar com o aluno também o que é o 5G, né? Como que faz envolve a comunicação. A área de tecnologia da aí entra toda também, a equipe de TI, né? Que aí faz parte do ecossistema da indústria. Maravilha. Quando a gente falou aqui em 2 milhões e 600, eu falei mais de 2 milhões e meio de empregos, na verdade o número correto é 2 milhões e 600, né? 2 milhões e 600 mil trabalhadores. E quando a gente fala desses dados gerais, é justamente para da dimensão dos setores industriais. É muito impactante. Né? De qual é o peso na economia brasileira, né? 4% do PIB. 4% do PIB. Nacional. É uma agroindústria fortíssima. E assim, e é uma coisa que, assim, para quem está nos assistindo, talvez a gente que usa, né, o material, tem acontecido muito ao longo dos últimos programas de a gente justamente dar essa consciência, dessa dimensão para quem está nos assistindo, que os materiais, por exemplo, tem a indústria da borracha, enfim, são vários os setores, e agora aqui, né, o nosso tema de hoje, que faz parte do dia a dia das pessoas. E as pessoas não têm dimensão de como funciona o sistema da indústria, de qual é o peso, de qual é a importância, de quanto emprego gera e do quanto precisa também se desenvolver. E a gente está falando agora sobre, você deu uma geral aí sobre o que o Senai, enfim, como o Senai trabalha, o que ensina. Eu quero te perguntar também a respeito da sustentabilidade, porque na própria reportagem a gente vê uma preocupação muito grande, um trabalho voltado para isso, né? Devolver água para o rio tratada e tudo. O Senai também tem isso, também engloba no curso a questão da sustentabilidade? Nós abordamos de duas formas. A sustentabilidade como meio ambiente, que aí você vai lá, o que nós temos que fazer com o resíduo. Então, nós também temos a formação propriamente dita para isso, né? Mas também tem toda a parte que a gente faz como temas transversais, que a gente oferece para todos os alunos da rede, que é exatamente sobre isso, meio ambiente, ESG,
né, para que você conheça e tenha uma atitude consciente dentro do seu dia a dia do trabalho. Então, isso a gente, dentro do conteúdo técnico, também é abordado nisso. Qual é o impacto? Inclusive, como se discute muito hoje, até descarbonização. Então, nós temos treinamentos voltados para esse público, né, tudo na forma de EAD. Que nós fazemos tanto para os nossos alunos, que eles têm que fazer isso como complementar, são temas transversais, mas também nós oferecemos isso para os operadores das fábricas, as pessoas que já são de mais idade, que já estão atuando na empresa. Então, todo esse pacote de informações é tratado e disponibilizado para a empresa de forma gratuita, né, na forma de EAD. Principalmente distâncias como essa, que nós estamos falando de São Paulo, mas a gente está atendendo lá na Bahia, estamos atendendo Mato Grosso, estamos atendendo o sul do país, e aí essa forma fica muito mais fácil de ser aplicada. E aí na evolução da indústria, desculpa, você quer complementar? Eu ia complementar que a sustentabilidade da cadeia de celulose, ela já vem desde o histórico dela. O pessoal critica às vezes um pouquinho, que pensa que a gente destrói floresta, né? Então isso, né, é um mito que existe no mercado, porque nós plantamos. Só para vocês terem uma ideia, é plantado 1,8 milhões de árvores por dia na cadeia produtiva da celulose, né? Então é muita coisa. Só em termos de floresta, como ele comentou ali, preservada, a gente tem o estado do Rio de Janeiro inteiro dentro da área da empresa, só de floresta preservada, né? Porque faz parte do nosso ecossistema. Nós precisamos que o meio ambiente esteja equilibrado para que o nosso produto, que é a nossa árvore, cresça de forma sustentável e que tenha um produto de excelência qualidade. Né? Isso faz parte do processo produtivo, inclusive, então, não é? Já faz parte da dinâmica. Se eu não tiver isso muito interligado, né, então, né, nesse ecossistema, como a gente comenta, né, toda empresa de celulose e papel já tem isso intrínseco desde o nascimento. Então, isso já é natural de a gente preparar isso e desenvolver isso dentro da nossa equipe, mas também se trabalha muito com a comunidade, o entorno da fábrica, para entender isso e o quanto que isso vai impactar positivamente para eles. O Elcio está falando aqui do replantio, vamos dizer, de árvores, né, para poder até o processo produtivo se autossustentar, né, para ter a matéria-prima para fazer, enfim, todos os materiais que a gente usa, né, aqui, né, no nosso dia a dia. Daqui a pouco eu vou perguntar para ti, a gente já fez alguns outros programas aqui sobre alguns materiais específicos, como a própria borracha, por exemplo, que estão sendo desenvolvidas novas tecnologias para novas fontes desses recursos. Eu quero conversar contigo sobre isso, mas daqui a pouquinho. Então, a gente já está dando um spoiler do que vai falar ainda hoje no programa. O Transição vai fazer uma pequena pausa, mas vai voltar daqui a pouco falando sobre mais, né? Sobre mais essa questão da formação. A gente vai se aprofundar um pouco mais, inclusive falando sobre mercado de trabalho. Então, fica aí que a gente volta já. O Transição está de volta, trazendo aos holofotes um setor da indústria brasileira que está presente no dia a dia de todos os brasileiros, de nós todos, a indústria da celulose e do papel. Com a gente aqui, o especialista na área de celulose e papel, diretor do curso Papel e Celulose da Faculdade do Senai, Elcio de Souza. Falando aqui com a gente sobre esse assunto, enfim, conversando sobre o mercado de trabalho, sobre o próprio Senai. Nesse bloco a gente continua falando sobre formação. Qual é o peso da preparação de profissionais para o futuro da indústria de celulose e papel? O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em São Paulo, oferece um curso técnico de celulose e papel com duração de 3 semestres. O curso é gratuito, basta o aluno ter concluído ou estar cursando também o ensino médio para passar por um processo de seleção. A gente vai ver, a gente já falou um pouco desse curso aqui, mas a gente vai ver um pouco mais sobre como é esse curso na reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. O instrutor de formação profissional Christian Luiz da Silva deixa claro aos alunos que as tecnologias da chamada Indústria 4.0 já fazem parte do dia a dia da indústria de celulose e papel e que esta indústria tem suas peculiaridades. Então a gente já prepara o aluno, né, para que ele tenha essa visão de mercado, para que ele entenda que a tecnologia ela é necessária, mas que ele está sendo preparado para uma indústria de grande porte.
O curso chama a atenção dos alunos para o fato de que as responsabilidades em relação à indústria de celulose e papel também são grandes. O principal desafio deles é entender essa indústria, saber que ela não desmata, saber que ela possui de tecnologias avançadas para a produção, para a recuperação dos seus produtos químicos, né? E uma grande demanda também de reflorestamento que ela precisa. O curso técnico de celulose e papel do Senai aborda todas as questões ligadas à preservação ambiental, desde o plantio de eucaliptos. Os alunos, eles aprendem sobre o reflorestamento, né, que a indústria tem muito grande em si. Fora o reflorestamento, né, também é passado para eles que todo o produto químico utilizado para o cozimento da madeira, para a extração de celulose, ele é reaproveitado e é utilizado para a geração de energia da própria empresa e ainda assim recupera os produtos químicos para o próprio cozimento, né? Ela também aproveita água na fabricação de papel, então ela faz reutilização da água que ela faz a captação na natureza. Também eles trabalham na fabricação de novos materiais, então na utilização de resíduos industriais para a fabricação de novos materiais, reduzindo assim o envio desses resíduos para os aterros sanitários. Tá? Então ela tem um tratamento total dos seus efluentes sólido, líquido e gasoso. O curso traz uma constante atualização relacionada a tecnologias, além daquelas ligadas à preservação ambiental. O Senai se preocupa muito com o avanço tecnológico das empresas, né? Então, a atualização dos seus laboratórios, sala de aula, metodologia de ensino, adequação do currículo é fundamental para que o aluno esteja acompanhando esse tipo de evolução. Nós temos toda a parte teórica em sala de aula e nós temos também laboratórios apropriados, né, para simular o processo industrial, para que o aluno tenha a vivência como se ele tivesse na indústria, só que uma escala reduzida. O instrutor de formação profissional traz algumas dicas de especializações que os alunos podem investir. Uma delas é a criação de embalagens inovadoras para a substituição do plástico. Tem alguns estudos já para fazer a retirada do plástico dessas embalagens e a utilização de celulose, tornando assim de uma forma ambientalmente mais viável esse tipo de embalagem, né? Outra vertente também que nós temos é na área farmacêutica, tá? A celulose nanocristalina, ela é utilizada como recipiente de cápsulas e comprimidos, né, que ajudam para que esses comprimidos cheguem até o organismo e libere o princípio ativo de forma correta. E são digeríveis? São digeríveis, tá? Também a celulose solúvel, ela já vem sendo utilizada na fabricação de tecidos. Na área alimentícia também utiliza-se celulose solúvel. Gustavo Pinho Silva é biólogo, artesão e despertou o interesse pela celulose, unindo suas habilidades. Uma matéria-prima biológica que passa por uma transformação muito grande para a gente fazer um produto que a gente utiliza em praticamente tudo na nossa vida. E ela consegue ganhar diversos tipos de textura, de forma, e isso mexe bastante comigo, com a minha curiosidade, com a minha vontade de trabalhar com isso. O aluno Claudinei já sabe em qual setor quer se especializar. Eu estou de olho na produção de papel tissue, né? Que são os papéis que absorvem, papel higiênico, papéis guardanapos, esses tipos de papéis que absorvem água. Esse ramo é um ramo bem atrativo e bem chama a minha atenção.
Eu queria que você... A gente viu aqui, tem um biólogo, né, que é uma pessoa que tem graduação já, e no começo da reportagem aqui a gente cita que basta ter o ensino médio, né? É para todo mundo, então, né, o curso do Senai? Os cursos gerais do Senai, a partir de 14 anos, você já pode fazer algum tipo de curso. Alguns cursos têm alguma especificidade por causa de menor de idade, ser maior que 18, né? Mas por critérios de NRs, de segurança e tal. Mas a maioria você consegue fazer. No nosso curso, esse caso do curso técnico, você pode ter, né, o ensino médio completo, que aí você já está desligado do ensino tradicional, ou você tem que ter pelo menos o primeiro ano do ensino médio completo e você faz o segundo e terceiro junto conosco, dentro do Senai. Então, a faixa etária hoje, inclusive, aumentou. Muitos, né, curiosidade ali que do rapaz ter comentado isso, quase 40% dos meus alunos hoje têm até curso superior completo, porque o grau de empregabilidade de você fazer um curso técnico na nossa área está sendo muito maior do que aquela faculdade, né, que ele fez. Então, muitos de idade vêm fazer o curso. A média de idade hoje na escola está 27 anos. Então, você já tem essa evolução, né, que a gente tem percebido em relação à idade. Em questão da idade, olhando num aspecto geral, isso pode significar, inclusive, que a própria, vamos dizer, mão de obra, entre aspas, atual, está tentando se atualizar para acompanhar as transformações da indústria, não é isso? Com essa mudança tecnológica, com toda essa transformação, né? Então, as pessoas, mesmo que já tinham uma formação, estão voltando para se requalificar. Então, eu tenho um aluno com 60 anos de idade, porque a empresa pediu para ele ser promovido para ter o curso técnico. Ou seja, assim ele se atualiza, se mantém informado, né? E aí ele pode ter uma continuidade da empresa. Então, a empregabilidade fica muito boa, né? Antes de eu fazer uma pergunta para você em relação ao peso da indústria de celulose e papel no Brasil, eu queria voltar um pouco também ainda na reportagem. A gente tem dois pontos que chamam a atenção ali, que primeiro é a utilização da celulose para a fabricação de cápsulas de medicamentos que são digeríveis, né? Que é talvez algo que as pessoas, eu mesmo não imaginava que isso pudesse acontecer, né? Entre aspas, dizendo muito entre aspas, mesmo um papel que você pode comer, né? Exatamente. Mais ou menos isso. E outra coisa também, até aparece na imagem ali uma turminha trabalhando ali no computador, né? Fazendo um projeto de embalagens especiais com materiais específicos. Queria que você falasse sobre essas vertentes, vamos dizer, do grupo, do curso, essas especificidades que são muito interessantes para quem está tentando ingressar no mercado de trabalho, querendo fazer um curso técnico, inclusive dizendo o que é preciso, né, a pessoa ter de conhecimento ou de vocação para ingressar num curso como esse. Então, na parte do curso, né, a gente procura apresentar toda a cadeia para ele. Então, desde um viveiro que nós temos lá para fazer treinamento, o que é o trabalho de campo, qual é a dificuldade, quanto tempo leva, quais os cuidados que tem. Depois nós entramos na fabricação, e isso é fabricação celulose. Então depois a gente vai lá para dentro do laboratório, né? Nos laboratórios nós temos todos os equipamentos em pequeno porte, né? Mas igual ao processo da área industrial, que ele começa a aprender o que é feito. Peguei o cavaco, a madeira, vou ter que tirar a casca dela, vou ter que picar ela, vou ter que extrair a celulose e os subprodutos da celulose, que isso é muito importante hoje no mercado, como vocês viram na reportagem, tudo da madeira é aproveitado hoje, né? Então, depois ele parte para fazer a formação da folha. Dessa formação da folha, aí ele parte para ver os ensaios de como são as características. Esse papel vai ser para embalagem, esse papel vai ser para escrita, né? E aí eu tenho outros tipos de papéis, como foi comentado, que é a família dos tissue, que é papel para papel toalha, papel higiênico, que já tem uma característica diferente. Ele tem que absorver água. O outro, que é para imprimir, não é adequado que se absorva água, porque senão ele deforma, ele dilata, a imagem perde a qualidade. Então você vê essas características, todas essas fases nós vamos ensinando. Quando você viu ali do projeto, o que nós agregamos também nesse profissional? Para que serve o papel que eu produzo? E eu tenho uma finalidade. Então, nós também temos que mostrar para ele que não adianta ele fazer um produto que não sabe para quem vai ser e para que serve. Então, também nós agregamos esse tipo. Então, ele tem que ter essa consciência que o papel que vai para a produção de um saco, né, de papel tem que ter resistência numa sacola, senão
Você coloca lá, o produto fura a sacola. Como é que eu vou fazer essa análise? Então, eles aprendem também essa parte do desenvolvimento. Qual é a característica, se vai para uma caixa de papelão, se vai para um livro, né? Então, se vai para um livro, tem que ter resistência, né? Sim. Quando eu escrevo, tem todas essas características. Então, tudo isso é dividido em módulos, que aí esse aluno vai passando. O fato dele ter vocação ou não, isso é muito relativo, né? Acho que muitas pessoas acham que tem vocação por uma coisa, quando ele convive com aquilo, ele passa, ele vê que não é isso. Eu queria ser advogado, por exemplo, eu vi que não era isso. Exatamente. Às vezes a gente só tem vocação quando está mais velho, né? Aí que a gente vê qual que era a nossa vocação. Mas qual que é o lado bom do Senai, que atrai muito os jovens, que é muito interessante. Porque você faz tudo isso na prática. Como vocês viram, nós temos equipamentos de escala industrial. Sim. Então, nós temos equipamentos de produção. Então, quando ele vê, ele vivencia... Ajuda a criar o amor pela coisa, coisa, ele cria aquela ligação, como um biólogo que fala, pô, ele foi para a área industrial. Normalmente, o biólogo não gosta dessas áreas, né, da área muito, né? E aí ele foi e gosta porque ele vê aquilo acontecendo. Então, isso é uma forma também do Senai de atrair e de fazer esse jovem entender a importância da indústria, né? E ele não ficar pensando que a geração hoje pensa muito, só TI. Não tem problema, você também vai ter que aprender TI lá dentro, porque hoje os computadores, a operação de equipamento, é tudo baseado também em TI. E aí a gente tem os módulos que ele vai aprender isso daí. Tanto de maneira transversal dentro do Senai, que nós temos uma gama gigantesca de cursos na área de TI, né, com certificações da Google, Microsoft, entre outros, que exatamente agregam valor para esse jovem verificar que ele tem potencial de crescer dentro da empresa, mesmo na área industrial e agregando esse outro, né, essa nuvem de conhecimento que rodeia a área. Detalhe interessante que você estava falando sobre o aluno, por meio do curso, saber como vai ser utilizado o material, isso garante, inclusive, uma melhor qualidade. Eu acredito que o trabalhador sabendo, né, o trabalhador e a trabalhadora sabendo qual é a utilização, para que serve, como vai ser utilizado aquele material, enfim, o que ele tem que ter de especificidade, isso ajuda com que ele participe do processo realmente de chegar a atingir a qualidade necessária, não é isso? Desses fabricantes, inclusive, principalmente os aqui da região de São Paulo, eles estão trazendo os operadores já que não tiveram oportunidade de fazer o nosso curso, exatamente para isso. Então, eles fazem um tour pela escola, que eu tenho todos os processos de toda a cadeia produtiva, desde da fabricação até o restauro de papel, quando vem comido por insetos, né? Aí a gente ensina como restaurar isso também, mas toda a parte gráfica de todos os processos de impressão existe na escola. Então nós estamos trazendo o pessoal da fábrica de papel de volta para lá, para eles passarem por tudo isso, porque eles conseguem detectar problemas de produção que impactam muito lá na cadeia. Maravilha. Aumenta a qualidade do produto, né, consequentemente diminui reclamações. Fazendo uma analogia assim muito superficial, e sem querer desmerecer ninguém, obviamente, mas é assim, você entende por que você está, né, fazendo analogia mesmo, você entende por que você está apertando aquele parafuso, aquela porca, qual é a responsabilidade daquilo estar bem apertado, né? Assim, você está participando do processo mesmo, é muito interessante, é importante isso. Agora, eu queria comentar sobre uma outra coisa também. Depois desses cursos, uma pessoa faz esses cursos, passa por todos esses processos, existe um passo superior ainda, um curso de especialização ou não? Nós temos três níveis de atuação, principalmente para a área de celulose e papel, né, que nós temos aquele curso que a gente tem que fazer, que é aquele público que já trabalha, já é o pessoal mais de idade, que ele era ajudante geral lá na empresa e ele precisa de uma qualificação. Aí nós temos lá um curso auxiliar do processo de fabricação de papel e um curso auxiliar de produção de celulose. Esses cursos são de 160 horas, né, e é formato EAD com 20% de aulas presenciais. Então, aí depois você tem todo o cursos de cada fase desse processo produtivo. Por exemplo, o cara que colhe a árvore, tem operador de colheitadeira.
Aí tem um treinamento que é feito via simulador e na prática que você faz, né, o que ele vai fazer, como que ele faz, que hoje a colheitadeira pega, abraça a árvore, já tomba ela, descasca na própria floresta, tira o galho e já corta aquelas torinhas menores que você vê muito nos caminhões nas estradas, né? Sim. Então aquilo já foi feito, precisa de um operador qualificado para isso. Então toda a cadeia tem cursos de curta duração, que esse já é tradicional no Senai. Depois você pula para o curso técnico, que é o curso técnico de celulose, como foi explicado pelo professor, e você tem os estágios que você faz mais a noção, inclusive, de controle do processo e operação do equipamento em si, de papel ou de celulose. Depois você tem uma pós-graduação, aí é gestão da produção de celulose e papel. Ou seja, eu preciso dar uma qualificação, né, de nível superior, porque o mercado de celulose e papel não tem uma formação de graduação específica para nós. Você tem engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, químico, engenheiro químico, né? Então você tem engenheiro mecânico trabalhando na área. Então a ideia do Senai foi preparar esse pessoal que vem de outras áreas e dar uma qualificação a mais para ele entender como é o estado de produção da celulose e do papel e fazer uma melhor gestão. Aí isso é um curso de pós-graduação que é feito na nossa unidade também. Bacana, você viu aí, né? Que tem, enfim, é um universo fascinante esse do Senai, que o Senai traz para a indústria de celulose e papel. A gente apontou várias coisas positivas aqui até agora. No próximo bloco a gente vai voltar falando um pouquinho ainda sobre isso, mas vai também saber se existem desafios na indústria da celulose e do papel hoje no Brasil que precisam ser transpostos. Então fica aí que a gente volta já. A pausa é rapidinho. O Transição está de volta, hoje falando sobre a indústria da celulose e do papel. A participação desse setor no processo de reindustrialização do país. Com a gente, especialista na área de celulose e papel, diretor do curso Papel e Celulose da Faculdade Senai, Elcio de Souza. No bloco anterior, a gente falou sobre formação profissional, sobre o curso do Senai. A gente tem um depoimento e também questões de alunos e a gente vai ver agora. O aluno que não tem uma profissão, que quer engrenar, quer entrar no mercado de trabalho, que não tem uma profissão, ele procurar esse curso de celulose e papel é um curso que vai abrir diversas portas para ele em diversos ramos, tanto no ramo de tratamento de efluentes, no ramo de celulose, de extrair a celulose, no campo de plantação de eucalipto e no campo de extrair a madeira para poder fazer a celulose. Outro campo também, no campo de papel tixo, que é o papel higiênico, papel guardanapo, todos os tipos de papéis que absorvem a água. Esse é um ramo que ele não vai se arrepender de estar estudando. A gente colocou esse VT primeiro aqui como um depoimento de um aluno que parece não, que mostra ser realmente satisfeito, né? Ter orgulho daquilo que faz, né, Elcio? Sim, isso acaba sendo uma realidade nossa, felizmente, porque quando a gente mostra para o aluno, né, e ele tem a vivência, não só dentro da sala de aula, mas nós já temos dentro da nossa política de levá-los até a indústria também. Eles visitam as empresas e hoje nós temos uma procura muito grande por profissionais técnicos. Então, se você demandar dentro de toda a estrutura hoje da cadeia de celulose, né, se você puxar ali registrados na CAGED em termos de RAIS, você tem uma demanda em torno de mais de 7 mil técnicos de operação, né? Então, porque você tem um monte de gente no entorno, mas se você pensar ali, ainda é um mercado muito grande, está crescendo, como foi citado lá no início da reportagem, do montante de investimento que ainda vai entrar no Brasil. Então, a gente tem que acelerar esse processo, porque ainda vai faltar gente, ou seja, o potencial de empregabilidade desse profissional vai ser muito bom. Você fala sobre isso, e isso pode ser considerado inclusive um desafio da indústria de celulose, de papel e celulose, né? Essa formação de profissionais. Quais são os desafios que precisam ser transpostos, que há que se enfrentar agora para a indústria continuar crescendo, Elcio, na sua visão?
A primeira, como sempre fica em foco, é a sustentabilidade, questões ambientais, né? Então, isso sempre entra no radar, que já é um potencial para as pessoas entrarem nesse segmento, que você tem muito trabalho para ser desenvolvido. Como foi citado, desde tratamento de efluentes, mas entra desde o pessoal de biotecnologia, né? Como plantar, como gerar novas mudas mais eficientes, mas o que usar e como usar os produtos e subprodutos da produção de celulose, né, da indústria da madeira. Então, isso já é um potencial gigantesco. Um dos desafios, quando a gente fala na formação, é que você tem um volume de investimento muito elevado e você tem um distanciamento dos polos, né, urbanos principais. Então, hoje, se você falar de uma fábrica de celulose, não tem como ficar em São Paulo, obviamente, porque precisa de espaço. Então, quanto mais você se afasta desses centros urbanos, mais difícil é você chegar numa comunidade e alguém ter algum tipo de formação. Então, o desafio, né, o investimento acaba sendo pesado na preparação de toda essa equipe, de preparação técnica, né, de qualificar para aquele mercado de trabalho. Ou mesmo para levar de um centro para o outro. Por exemplo, a gente tem pequenas cidades no interior, até no interior do estado de São Paulo, são cidades pequenas. Vou dar um exemplo aqui, tem uma indústria, não sei se existe ainda, mas ali em Guatapará tinha uma indústria de celulose, né, que trabalhava com isso, que era uma fazenda. E Guatapará é uma cidade pequena, né? E assim, então os trabalhadores vinham de Ribeirão Preto, de Araraquara, de outras cidades. Existe esse deslocamento também, né? Existe esse deslocamento, né? E aí o que você tem que fazer? As empresas, que aí entra o Senai, né? O Senai São Paulo, ele vai e prepara na localidade para a gente ter esse aproveitamento do município, da região. Então, mesmo que ele venha, às vezes ele não tem a qualificação total do perfil do seu produto, da sua empresa. Então, nós temos uma característica aqui em São Paulo, que nós temos as unidades móveis. Então, a minha unidade móvel sai aqui do bairro da Moca e vai até aquela cidade e a gente implanta o treinamento e treina toda aquela equipe para aquela qualificação necessária para o perfil daquela empresa. Então, a gente faz os treinamentos pontuais para acelerar esse processo. Então, isso acaba sendo bom para a comunidade, né? Bom para a empresa, e assim você fixa mais o trabalhador. Vou pegar um exemplo dessa situação que você falou de movimentação. Se você for montar uma empresa em Manaus, quem quer ir morar em Manaus? Com aquele calor insuportável, isolado de tudo. Então, se você não for lá para Manaus e preparar quem já é munícipe de Manaus, você consegue fixação maior. Você diminui o turnover que você tem, aquela troca de empregados constante. Porque às vezes você paga mais para uma pessoa aí, da uma cidade A para a cidade B, quando chega lá, ele fala, não me adaptei. Aí ele te abandona e você fica com aquele buraco dentro da operação. Então é melhor formar uma pessoa de lá, né? Então é melhor você, mesmo que você faça isso, mas você também prepare e qualifique. Você tem uma política de RH que já prepare essa mão de obra local. Próximo da sua região, que você comentou ali de Araraquara, nós temos, por exemplo, São Carlos. Você tem uma fábrica de papel que compete, na época, com a cana-de-açúcar. Às vezes a pessoa abandona a fábrica de papel para ir trabalhar na cana-de-açúcar. Então, nós precisamos qualificar melhor esse pessoal para que eles tenham melhores salários, melhores condições de trabalho e ele veja valor naquele trabalho que ele está ali e ele permaneça dentro da empresa. Isso é papel do Senai, né? Isso faz parte do nosso DNA, né? Em toda a cadeia produtiva nós temos soluções para atender o pessoal, inclusive nessas novas soluções de tecnologias avançadas. Antes da gente, eu quero falar sobre tecnologia agora, inclusive na questão de maquinário, mas restou uma dúvida aqui que eu acho que é legal a gente... Você falou sobre o caso de Manaus, né? Abre-se uma indústria lá. A indústria de celulose e papel, ela está presente no Brasil inteiro ou ela está polarizada, está concentrada em algumas regiões, melhor dizendo? Ela é distribuída, porque quando fala da celulose e papel, a gente divide a parte de celulose, que é um pouco mais concentrada, e a fábrica de papel é uma outra fábrica. Tem fábrica que é coligada. Então, quando você fala na fábrica de papel, ela é mais distribuída pelo Brasil, por causa da questão de logística, né? Então, quando você monta lá em Manaus, a logística é muito crítica para lá. Então, você monta principalmente o pessoal da área de papel, né, para fazer embalagem, né? Porque assim você atende o polo industrial de Manaus.
Então, hoje, o foco está sendo a região do Mato Grosso do Sul. Né? Por quê? Da celulose. De celulose. Que aí você acaba tendo uma tendência de você precisar de muito espaço físico, né? Como lá você tinha muita área degradada de pastos mal utilizados, né, que o pessoal acabou abandonando, você entra com essa fábrica de celulose, você faz o replantio, faz reflorestamento, volta o ecossistema e você tem uma condição mais propícia para você. O que falta no Brasil, a gente melhorar ainda mais a logística, né? Por isso que a gente não dá para distribuir muito pelo Brasil. É um desafio, então, né? Porque é um desafio enorme no Brasil, né? O custo, né, tributário e demais, o custo logística no Brasil é muito grande. Então, quando você fala num projeto Veracel, porque está do lado do porto. Você fala na região do Espírito Santo também porque você tem um porto. Quando você fala em fábricas aqui, como em Jacareí, que nós temos fábricas, você está do lado do Porto de Santos. Você já desce de trem, economia de carga e tudo mais. Na região do Mato Grosso, você já tem outras linhas de conexão, que é a linha Norte-Sul, que o governo federal está terminando aí já, né? Para conectar com a Malha Paulista, para você trazer esse material de trem para o Porto de Santos ou do Paranaguá. Mas você pode também transportar por via fluvial, que existem outros canais, né, que estão sendo criados dentro do Brasil. Então, isso o Brasil precisa melhorar, a infraestrutura da logística, porque o resto a gente consegue resolver. Não importa onde que for, nós vamos lá e vamos preparar quem estiver lá para operar esses equipamentos sem qualquer dificuldade. Que bom. E na área da tecnologia, questão de maquinário, vamos dizer, né? A gente desenvolve as nossas próprias tecnologias. Como é a indústria nesse ponto? Ela está, digamos, atualizada? Ainda é desafio, precisa atualizar mais? Nós somos o maior exportador de celulose do mundo. Então, nós temos know-how para falar isso daí com absoluta certeza, né? E da produção nacional, para você ter uma ideia, quase 73% é exportação de celulose. Então, todo o equipamento, né, nós temos infraestrutura de fabricação dentro do Brasil, muita coisa vem de fora. Mas manter isso e colocar isso em prática, a gente já tem equipes todas aqui no Brasil, porque nós somos um hub mundial disso. Então, a gente acaba sendo uma referência, né? Então, os fabricantes, vamos pegar um gigante como o Voith, você tem unidade aqui no Brasil que dá suporte, que faz tudo isso. Então, nós temos uma indústria de metalmecânica muito bem estruturada, muito bem desenvolvida. Então, essa parte de equipamento não tem problema. E agora vem, além do ferro, do aço, né? Agora vem a tecnologia embarcada. Esse é o diferencial. Então, muitos projetos também são desenvolvidos dentro do Brasil. Nós temos um talento enorme para fazer isso. Então, a automação industrial cada vez vem sendo implementada, que acaba sendo um desafio para as empresas, que é a questão da produtividade. Nós temos que ter, para uma eficiência em relação de custo comparado com o mercado externo, para que eu possa exportar e eu não tenha a concorrência do nosso amiguinho China, que sempre derruba todo mundo, eu tenho que ter eficiência, eu tenho que ter produtividade. Isso vem com automação industrial e maior qualificação da sua equipe de trabalho. Quanto mais consciente, quanto mais ele saber para que serve apertar aquele parafuso, para que serve aquela decisão, como tomar essas decisões, melhor vai diminuir o índice de perda, consequentemente aumentando a produtividade. E essa parte de TI, aí também a gente atua formando esses profissionais para que possa implementar tudo isso dentro aqui das fábricas do Brasil. Né? Muito bem. Então, a indústria de celulose e papel no Brasil, a gente pode dizer com toda certeza que é um exemplo de sucesso. Basta melhorar alguns pontos, como a questão da logística, né? Para a gente ser mais competitivo, se nós tivéssemos uma logística mais eficiente dentro da estrutura, que está acontecendo, né? Mas teríamos que ter acelerar um pouquinho mais nisso. Ela ia ser muito mais representativa do ponto de vista de exportação, melhorando a balança comercial do Brasil. Ok. Agora, no começo lá do primeiro bloco, no fim do primeiro bloco, a gente tinha falado sobre alternativas, né? Eu falei até em spoiler, não sei se você vai lembrar aqui, mas a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a borracha, ela tá sendo
produzida, existem pesquisas para produzir a borracha a partir de outras fontes que não a seringueira e tal. Acontece isso na indústria do papel e da celulose também? Você fazer embalagens a partir de outra fonte de recurso que não a árvore, que não o pinus? Existe isso ou não? Nós temos... O principal hoje é o eucalipto por causa da característica dele e característica da fibra. Então, a aplicação dele, né, por exemplo, vai muito mais para papel, né, por exemplo, de escrever, né, para a área do papel tissue, que é o papel absorvente. Quando você precisa de embalagem, aí você prefere, melhor usar papéis de fibra longa. E o papel de fibra longa é a família dos pinhos, né, dos pinheiros. Então, se você pega o pessoal mais do sul do país, planta muito parte do pinheiro e eles têm um papel diferenciado para fazer embalagem. Mas dentro do país mesmo, a gente já teve fábrica de bambu, né? Na região lá no Piauí, e aí você tinha a fábrica fazendo fibra do bambu. Você tem a fábrica de cana-de-açúcar. Você pode pegar o bagaço da cana e você faz papel. Certo. Nós já fizemos papel de casca de coco. Você fala, poxa, o que faz com aquela casca de coco? Nós fizemos também papéis produzindo com casca de coco. Qual é a característica que você decidir de usar um ou não? É a característica da fibra. Esses, por exemplo, bagaço de cana, né, casca de coco, ela gera uma fibra muito grossa, muito maior, mas muito espessa. Então, a qualidade do papel vai ter que ser para embalagem. Então, você cria uma alternativa para você fechar uma cadeia, você tem aquele subproduto e você faz. Mas aí eu te pergunto, sempre a origem vai ser vegetal? Não existe outro tipo de processo químico que possa fazer a celulose ou papel, é isso? Não, né? O que a gente tem é alguns processos químicos que a gente está transformando a celulose em outros produtos, como a área de medicamentos. A área de cosméticos já está usando celulose também, né? A área de medicamentos, de fármacos, de um modo geral. É só olhar na bula lá que você vai olhar que composição aparece celulose, né? Mas aí, via processo químico, a gente transforma essa celulose e agora a gente vem com a biotecnologia, a Nano, criando novas aplicações, inclusive na área têxtil e na área, inclusive, de materiais plásticos para ser agregado, né? Mas a produção, a ideia é continuar por esse caminho, porque é um produto natural, é um produto renovável, né? Então, que isso impacta muito positivamente na questão de descarbonização, né? Por isso que ele vem competindo bastante com o segmento do plástico, né? As substituições de embalagens por esses materiais. Certo. Então, ecologicamente é mais viável, que a gente recupera a área degradada e transformamos aquilo numa floresta, né? Que aí você consegue ter uma captação, né, de dióxido de carbono bastante elevado, então você cria esse benefício. Então, esse caminho pela área vegetal é o melhor. Já fizemos papel de sisal, para vocês terem uma ideia. É que às vezes a escala de produção não é viável, por isso que vocês não escutam muito, né? Que nem o algodão. O algodão nós fazemos papel, que está no nosso dinheiro, né? É feito aqui em São Paulo, na região de Salto, você tem lá o papel moeda. Você vê como o dinheiro é fofinho, então. É feito de linter de algodão. Certo. Então, você tem essas outras fontes, mas todas elas acabam caindo dentro da cadeia do vegetal. Certo. Eu só queria agradecer demais aqui a sua participação no Transição, por todas essas informações, principalmente por esse panorama importante de como é a parte de formação para o trabalhador chegar ao mercado, né, de trabalho na indústria de papel e celulose. E aí, assim, o pessoal fica agora curioso de saber como é que faz para acessar esse curso, para conhecer mais, onde que acessa, qual é o site? O site nosso é o sp.senai.br, que aí você consegue entrar lá e aí é só procurar a área de celulose e papel, que aí você pode fazer. Ou visitar a nossa unidade, que fica no bairro da Moca, lá na rua Bresser, 2315, que aí a gente também faz um tour para ele conhecer, antes dele decidir com o curso, que é uma visitação para ele ver todo o potencial, como é o ambiente de trabalho e como vai ser o dia a dia dele na indústria. Mas para quem não está em São Paulo, né, está em outras localidades, sp.senai.br. Elcio, obrigado mais uma vez. Muito bacana essa nossa conversa aqui. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. O nosso YouTube é @RedeTVT. Lá você pode interagir com a gente, vendo, revendo, comentando, compartilhando os nossos mais de 90 programas. Então, obrigado mais uma vez. Até o próximo programa. A gente se vê.